Bom, parece que estamos gravando. Boa noite, senhores. Vamos fazer rapidamente alguns comentários rápidos sobre a correção da P2. Então, o primeiro ponto que eu vou deixar, eu preciso esclarecer. A exemplo da P1, as possíveis notas eram, olha aqui, possíveis notas 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1, 0. Então, o aluno respondeu a questão 2, evidentemente ele ficou com 0 na questão 1, aquela que ele não fez, era para fazer uma de duas questões, e a questão que ele faz é receber uma nota na escala 0,10, que é a nota da prova. As notas são inteiras, possíveis notas são essas então, que eu coloquei aqui no 4, 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1 e 0. Então, a ideia é assim, acertou tudo, 10. Um pequeno problema, 9. Ou problemas um pouco mais expressivos, mas ainda menores, 8. Aí, por exemplo, merecer 50% da prova, mas, como não tem 5, a pessoa pode ter ficado com 6 ou 1. Tá? E assim vai. O outro ponto que eu também devo deixar claro para aqueles alunos que vão pedir para ver a prova corrigida é que eu marco as pernas. Então, por exemplo, suponho que isso aqui seja a prova que um aluno mandou. Então, aqui em cima está escrito o nome, e aqui tem um gráfico, aí aqui tem uns comentários. Então, suponho que, por exemplo, eu identifiquei um problema no gráfico, tirei um ponto, deveria aparecer aqui um -1, aí um problema aqui no texto que o aluno escreveu, -1 ponto, -1 com -1, -2, então o aluno perdeu 2 pontos, deve aparecer aqui uma nota 8. Tá? Então, se você pediu para ver a sua prova, essa é a primeira coisa que você vai querer conferir, se as penalidades que eu atribuí ao avaliar a sua prova são consistentes com a nota que você recebeu lá no fim. Por exemplo, aqui eu marquei -1 e -1. E ao invés de 8, o aluno tivesse com a nota, eu tivesse escrito, por absurdo, 4, eu errei. Tem um erro, né? Tá? Bom, esse é o primeiro comentário. Ou esses são os primeiros comentários. Tem mais de um comentário aqui, né? Então, agora vamos falar das questões especificamente. Então, estamos no momento falando da questão 1. O mouse sumiu, apareceu aqui o mouse. Gloriosa questão 1. Primeira coisa para falar. Desculpe, antes que eu esqueça. Né? Vale para as duas questões. Tem um gabarito já disponível no website da disciplina. Né? As notas, a planilha de notas também já foi atualizada. E conforme está escrito lá no gabarito, as respostas, ou no arquivo que eu disponibilizei, está aparecendo aqui agora, é um gabarito sintético. Se a palavra de botar a expressão gabarito sintético, acho que é uma redundância. Para mim, eu interpreto gabarito já como pontos da resposta, mas não uma resposta completa. Mas para o navegador eu digo sintético. Então, o que eu estou colocando aqui não é a resposta completa. Então, vou usar isso aqui para ilustrar alguns pequenos problemas que nós tivemos nessa questão. Observe que aqui no enunciado, eu digo primeiro, enuncie as equações, então você tinha que simplesmente escrever essas 3 equações aqui. E depois digo, obtenha a equação fundamental. Então, a equação fundamental está aqui, mas isso é um gabarito sintético. Para sair dessas 3 equações e chegar nessa aqui, tem uma álgebra no meio. Tem que fazer esse movimento. Você simplesmente escrever essas 3 e escrever essa aqui, aí você perde ponto. Tá? Há uma perda de ponto por isso. Outro ponto, aspecto importante dessa questão, que foi discutido em aula,
Nesse tipo de exercício, ele está dizendo o seguinte: olha, a gente está mudando o valor do M, no caso, estamos reduzindo, se não me falha a memória, redução em M. Então, estou dizendo, o M, houve uma redução em M. O que acontece com E? Se você simplesmente olha para aquela expressão, a equação fundamental, a pessoa fica tentada a dizer que se o M decresce, o E decresce também. Mas tem um senão. Você precisa argumentar que as demais variáveis do lado direito permanecem constantes. Tá? Então, para quem fez a questão 1 e pediu para ver a prova e ver na correção que eu escrevi isso aqui, DMVC, quer dizer demais variáveis constantes. Mas para não escrever por extenso, demais variáveis constantes, eu botei, demais variáveis constantes. Tem um problema nesse ponto da resposta, que é um aspecto importante. Então, aqui, idealmente, a pessoa, neste exercício específico, diria o seguinte: não há porquê o M asterisco reagir a uma mudança, ser afetado por uma mudança em M, que lembra, o M é controlado pelo governo brasileiro, o M asterisco é controlado pelo governo norte-americano. Então, e dizer, no longo prazo, a hipótese do Aldo, que no longo prazo as velocidades, o V e o V asterisco, são constantes, e que os Y, o Y asterisco, o Y, ou seja, os produtos, os PIBs, são determinados por fatores reais. Até seria bom que o aluno mencionasse que o Y asterisco e o Y não são afetados por fatores, por mudanças na oferta de moeda, ou que existe a neutralidade monetária ou a dicotomia entre variáveis reais e nominais. Já discutimos isso em classe. Talvez existe, não, assumimos que há uma dicotomia no longo prazo entre variáveis reais e nominais. Tá? Então, em síntese, não basta dizer que, olha, o M diminui, o E diminui. Não, precisava dizer, o M diminui, como as demais variáveis permanecem constantes, explicar por que elas permanecem constantes, podemos concluir que o E diminui. Quem não levou isso em consideração, perdeu pelo menos 2 pontos, dependendo, às vezes tentou explicar, mas não explicou muito bem, aí perde 1 ponto. Tá? Então, como eu disse, se você observar, se deparar com a sigla DMVC na sua prova, quer dizer, demais variáveis constantes, e que eu identifiquei um problema nessa passagem. Ok, acho que isso encerra os comentários sobre a questão 1. Vamos falar agora da questão 2. Primeiro comentário, quando você ao olhar a sua prova, você deparar com isto aqui, EG quer dizer explicação do gráfico. Lembra, discutimos, falamos várias vezes em aula. Tem que desenhou o gráfico, fez o gráfico, tem que ter uma explicação acompanhando o gráfico. Então, teve gente que fez o gráfico perfeitamente, mas a explicação não estava boa. E como eu falei, normalmente metade de uma questão desse tipo é metade gráfico, metade é a sua explicação. Bom, como 5 não é uma nota, então eu fui generoso e atribuí 4 pontos à explicação do gráfico. Então, ficou desenhar o gráfico corretamente, 60%, explicar o gráfico, 40%. E aí, se a explicação está muito ruim, a pessoa perde 4 pontos. Tem alguns problemas pequenos na explicação, a pessoa perde 1 ponto. Uma coisa intermediária perde 2 pontos. Tá? Segundo ponto, ainda sobre a explicação do gráfico. Como eu falei, mais de uma vez, não pode copiar as explicações que tinha na nota de aula. Que, em particular, a questão que caiu na prova tinha essencialmente a mesma questão nas notas de aula, uma diferença que na prova a gente falou que havia uma queda no R, uma redução em R, em sala, nas notas de aula, era uma elevação no R. Então, teve gente que simplesmente saiu copiando literalmente a explicação das notas de aula, só trocou aqui, a curva vai para a direita, a curva vai para a esquerda, uma coisa desse tipo, ou essa variável dá uma diminuição no valor dessa variável, coloca uma elevação, uma coisa desse tipo, troca. Não, aí não pode não. Eu falei explicitamente, não pode fazer cópia daquilo que está nas notas de aula. Você tem que preparar a sua própria explicação. Aí, quem copiou, zerou a parte de explicação do gráfico, menos 4 pontos.
Tá? Outra coisa, isso vale também para a questão 2, para a questão 1, perdão. Se em algum momento você olhar na sua prova e tiver lá um FG, observa, é G explicação do gráfico. FG quer dizer fui generoso. Porque na hora que eu estava corrigindo a prova, eu fiquei na dúvida se a pessoa teria 6 ou 4. Eu queria dar 5, mas não tem 5, eu dei 6. Então, eu deixei registrado lá. Na hora que eu estava corrigindo, eu fiquei na dúvida se isso aqui era uma nota 6, 6 nota 4, ou eu atribuí a nota mais alta. Tá? Ok. Vamos, então, agora falar do pedido de vista. Quem quiser ver a prova deve fazer o seguinte. Eu quero ver a minha prova, Alexandre. Ok, você poderá ver. Você precisa enviar um e-mail pedindo para ver a sua prova corrigida para este endereço que está aí no quadro, ensino@alexbecunha.com. Repetindo, mande um e-mail para ensino@alexbecunha.com. Não manda e-mail pedindo para ver a prova para o e-mail que eu usei para vocês enviarem a prova, aquele alexensino02@gmail.com. Ah, mas por quê? Porque eu só entro naquele endereço, naquela conta de e-mail, para pegar as provas. Agora só entra lá na época da PS, que eu não falei memória, é quarta já, depois tem que conferir. Então, para eu garantir que eu vou ver, ou seja, vou ver rápido, verei no mesmo, dali a 1 hora, 2, ao meio-dia, o e-mail que você enviou. Envia o seu. Você quer ver a prova? Tem que mandar o e-mail uma mensagem para este endereço aqui, ensino@alexbecunha.com. Apesar de eu ter posto isso no vídeo, ter falado em sala, teve gente que mandou pedido. Não, da minha prova, por que eu não tirei 10? Para que endereço lá? Tá? Ok? Mais um ponto. Não manda agora um pedido de revisão. Você primeiro pede para ver a prova, eu te mando a prova. Aí depois que você olhar, só para você achar que eu errei na correção, você, professor, por favor, é possível revisar a questão, a minha correção, eu acho que pode ter um problema aqui. Aí sim. Tá? E envie o seu pedido de vista, ou seja, sua solicitação para ver esta prova, a P2, até as 23 horas e 59 minutos agora do dia 13 de outubro, que é uma quarta-feira. Então, até 13/10, quarta-feira, 23 horas e 59 minutos. Não manda um e-mail depois, não, que aí 1 hora isso caduca. Ok? Então, quer ver a prova? Manda um e-mail. No máximo, até 23 horas e 59 minutos do dia 13/10, uma quarta-feira. Eu acho que isso encerrou a nossa discussão, só que eu vou conferir aqui. Aqui não tem mais nada para falar. Acho que eu falei tudo desta página. Tio Alexandre falou tudo da outra página, então tá certo, gente. Obrigado pela atenção durante o semestre. Foi um prazer lecionar para os senhores. Abraço. Tchau. Peraí. Não. Antes de sair da chamada, eu tenho que encerrar a gravação. Porque senão vira a gravação. Eu saio da chamada, a gravação fica rodando. Então, vamos lá. Encerrar a gravação. Stop recording. Aqui.